E todos digam um outro amém. São todos bem-vindos no treino do Obreiros esta noite. Oro para que Deus fale a cada coração esta noite em nome de Jesus. E a obra que possa te aproveitar, demos um grande amém a isso. Mais para frente na obra do Senhor em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos por esta hora. Obrigado pelo privilégio de virmos juntos. Obrigado pela tua obra. Obrigado porque há alguma coisa nesta palavra hoje que irá nos mover para frente, vai nos dar energia e será proveitoso para cada vida em nome de Jesus. Faça bem para a nossa vida. Faça bem para a vida de outras pessoas por nós em nome de Jesus. Abençoa-nos e nos use para abençoar outras pessoas. Obrigado, Senhor, porque sei que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Vemos a Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Estou lendo, verso 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. O Espírito disse a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. Mas o carro era o meio do movimento naquele tempo, como carro, como táxi, como machibombo, como comboio, como avião, como outro meio de movimento. E Eunuco vinha da adoração, vinha de Jerusalém, e o anjo do Senhor disse a Filipe: saia do lugar onde estás, há um grande reavivamento em Samaria. E o anjo do Senhor disse: levanta-te, sai deste lugar e vai ao deserto. E sem fazer nenhuma pergunta, deixou o lugar e estava no deserto. E tinha sido agora, era o lugar onde o eunuco galgava no seu carro, e o Espírito disse a Filipe: agora aproxima-te. E ao se aproximar-te ali, ajunta-te a este carro. Que coisa maravilhosa que os crentes daqueles dias, que professavam serem salvos, eram cometidos com o Senhor, e o Espírito de Deus estava sempre falando com eles. Como tantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quais são as evidências que nos mostram que são filhos de Deus? É que eram abertos ao Espírito de Deus. O Espírito podia falar a nós, e as pessoas dizem, naqueles dias, eram salvos, santificados e cheios do Espírito Santo. Eram com comunicação constante com o Espírito Santo. O Espírito de Deus falava a eles, e eles sabiam que isto não é o Satanás, sabiam que isto não é a minha mente, sabiam que isto é o Espírito de Deus falando a eles. Não era algo peculiar para Filipe. Atos 10, 19. Atos 10, verso 19. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Então, vendo no verso 19, aliás, os que diziam que eram santificados e batizados no Espírito Santo, havia uma evidência diária. Não viviam suas vidas fora da sua ideia pessoal, não viviam suas vidas dentro das histórias e tradições. Fiz isto na semana passada, semana antepassada, ano passado, não posso fazer hoje. Eram frescos por causa da comunicação constante, o Espírito de Deus com eles. Atos 11, 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Veja, suas vidas eram certas, suas vidas eram proveitosas por causa desta conexão, comunicação entre eles e o Espírito de Deus. Oro para que nossa vida seja aberta para o Espírito de Deus em nome de Jesus.
Posso ouvir um amém aí? Estamos a usar Atos dos Apóstolos 8, verso 29, para que possam entender o verso 30. E diz: ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, a obediência às Escrituras, o Espírito de Deus, naqueles dias, as evidências eram prontas. A obediência era pronta, a obediência era a direção para onde o Senhor lhes chamava. Não somente por sorte a direção, não somente por um azar, guiados pelo Espírito, eram ansiosos acerca disso. Era grande coisa para eles, para ouvir que o Espírito fala a eles. E Filipe correu. Fazia algumas perguntas agora. Quando foi a última vez realmente ouviste e realmente soubeste que o Espírito de Deus falou a ti? Quantas coisas que você fizeste em falando a pessoas, contactando pessoas e direcionando pessoas, lhes mostrando, compartilhando com eles o Evangelho? Quantas vezes tu realmente sabes que, sem sombra de dúvida, que o Espírito de Deus falou a ti? Quanto tempo na tua vida, em diferentes áreas na vida, na tua família, na tua decisão, no local de trabalho, nas tuas ações, quantas vezes tu sabes que o Espírito de Deus falou contigo? E quando o Espírito de Deus fala a ti, será que você balanceaste ou fugiste de uma forma direciosa? Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que tu lês? Temos um grande desafio no evangelismo. O desafio principal é a confrontação dos estranhos. Os estranhos que nunca nos encontramos, nunca conhecemos e vemos fazendo alguma coisa, bem ou mal, este costumava ler as Escrituras. E Filipe nunca tinha contactado com ele, nunca tinha tido conversa com ele, para que pudesse puxar para ele mesmo. Mas quando começaram a conversar, descobriu o lugar e apontou a Jesus, o Salvador, a ele. Entendes tu o que lês? Talvez pessoas estão falando, dizem: tu sabes de que estás a falar? A situação na terra, a economia da terra, e tu queres fazer um puxo do que eles fazem e o que queres dizer. A ponte é muito importante, a comunicação, o que fazem. Tu sabes o significado? Como é que o único soube disso? O que tu lês? Será que tu entendes? Como o Senhor olha para isto? Entendes tu o que lês? E o homem respondeu no verso 31 e ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Eu sou voluntário, serei o guia. Eu tenho um conselho, eu sou voluntário e te darei o conselho. Eu sei que alguém vai me mostrar. Eu preciso de alguém para me mostrar como fazer isso. Eu sou disponível, posso te mostrar. Eu entendo, eu posso te dizer o que tu deves fazer. Veja, a situação que somos abertos, as oportunidades que nos abrem, e você se oferece e ser capaz de lhe guiar. Então disse, no verso 32, e o lugar das Escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, continuou a ler e disse: foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, eu te peço, eu te rogo, de quem diz isto o profeta? De si mesmo? Isaías está a falar de si mesmo, ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Pregou Jesus a ele. O homem, pessoalmente, vasculhava as Escrituras. E atualmente, o homem
estava com propósito examinando as Escrituras e o Salvador, através das Escrituras, apareceu a ele. O homem estava pressionando, examinando as Escrituras. Estou à procura de alguma coisa nisso. Ele não era tradicionalista em ler, não era tradicionalista na mente. É por isso que o anjo disse a Filipe: de onde é que você está? Vai ao deserto. É por isso que o Espírito disse a Filipe: ajunta-te a esse carro. Esta noite vamos olhar a esta passagem e falo a vós no proveito, com a examinação com propósito às Escrituras, o proveito de uma examinação com propósito às Escrituras. 3 coisas vamos olhar. 1. Examinando pessoalmente as Escrituras para ser salvo. Examinando pessoalmente as Escrituras para ser salvo. No caso deste homem, ele não era salvo, examinava as Escrituras e foi à adoração, mas não alcançou o suficiente na adoração. Pessoalmente examinava as Escrituras para que seja salvo, mas podemos alcançar, podemos fazer mais. Se tu estás doente, pessoalmente buscando as Escrituras para ser curado. Se tens alguma opressão, algum ataque, alguma aflição, buscando, examinando pessoalmente as Escrituras para ser liberto. Se as coisas estão viradas na tua vida, não podes entender, há confusão. Examinando pessoalmente as Escrituras para ser liberto, para ser libertado, pode aparecer que tudo está contra a tua vida e sentes que você está odiado e você está confuso. Pessoalmente, examinando as Escrituras para ser liberto, qualquer que seja a necessidade na vida, a solução está na palavra de Deus. E no invés de murmurar, no invés de correr de um lado para o outro, pessoalmente examinando as Escrituras para ser salvo. Ponto número 2. Estudando com propósito as Escrituras para se firmar. Depois de conhecermos o Senhor, depois de conhecermos que pela graça do Senhor sou salvo, nasci de novo, sou filho de Deus, e já ouvimos, tenho ouvido de tantos que se levantam ou caem, uns vão para frente, vão para trás. Tenho ouvido de outras pessoas que não podem suportar, não podem perseverar até o fim, mas eu vou perseverar. Eu quero perseverar, eu quero ser firme. Eu com propósito estudando as Escrituras para ser firme. Ponto número 3. Com propósito, compartilhando as Escrituras. É o que Filipe fez, olhou para o homem, disse, viu onde estava ali e tinha que compartilhar com ele. E este é positivamente compartilhando as Escrituras para salvar almas, para guiar outras pessoas à salvação, para guiar outras pessoas à real conversão, positivamente compartilhando as Escrituras para salvar almas. Número 1. Examinando pessoalmente as Escrituras para ser salvo. E se queremos saber do Salvador, queremos saber de Cristo, que morreu na cruz de Calvário, voltemos para as Escrituras. Significa para o Antigo Testamento, as Escrituras do Antigo Testamento, porque o lugar em que o homem lia está no Antigo Testamento. Olhemos para Isaías, estou lendo capítulo 53, Isaías 53, estou lendo aqui o verso 4. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não lemos apenas, estamos examinando. Olhamos para isso, interpretamos, certamente, verdadeiramente, foi ferido, tomou sobre si. O Senhor está a falar de mim, Deus está a falar de mim, conhece as minhas dores, conhece os meus fardos, conhece os meus temores do julgamento, e ele enviou o Salvador, o Libertador, enviou a solução, porque agora foi ferido. Como é que isso podia acontecer? Não tinha pecado, mas pelos meus pecados ele foi ferido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, todas as transgressões que tenhamos feito e cometido, Cristo, este mesmo, que o único de Etíope estava a ler acerca dele, foi atualmente ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Parece que não temos paz com Deus e toda a divisão entre nós e Deus Todo-Poderoso, tudo pode ser cancelado. Então nos diz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, cada um. Éramos ovelhas, não há rejeição para cada um, não há divisão. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Diz, a salvação está disponível para cada um, a iniquidade de todos nós foi colocado sobre o substituto e o sacrifício, como de uma forma pessoal examinar e ter, isso dá-me a confidência, dá-me a paz da mente, dá-me o entendimento, Deus está a pensar de mim e posso clamar a Ele, eu serei salvo. Agora o homem, ele estava olhando a Isaías, o que tinha lido por outras partes da Bíblia. Por exemplo, olhemos para Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3 diz, examinando as Escrituras, examinamos as Escrituras para sermos salvos. Examinamos as Escrituras para sermos livres das nossas culpas. Gênesis capítulo 3, 15. E a mulher disse, multiplica, e por inimizade entre ti e a sua e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E isso foi entre Adão e sobre toda a sua prosperidade nascido deles, podiam estar a nação caída, e a nação caída era o tipo de ser expelido da presença de Deus. Mas como poderíamos ser salvos? Porque a semente da mulher veio, a semente da virgem veio, e por aquela semente teremos a vida eterna, teremos a reconciliação de novo a Deus. Olha para Mateus capítulo 1, verso 23. Mateus capítulo 1, 23. Eis que a virgem conceberá sem conexão com o homem, a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. No jardim do Éden, o homem foi separado de Deus e o homem foi expulso de Deus, mas alguém veio, é a semente da mulher, é o filho da virgem, é aquele filho da virgem, é o Emanuel. O filho da virgem traz-nos de volta a Deus, examinando as Escrituras para entender a partir de Gênesis, de que o meu retorno a Deus, a minha conexão com Deus, a minha conversão a Deus, foi planificado desde o tempo da queda do homem. Nos diz no verso 21, Mateus 1, 21, e dará à luz um filho, e lhe chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O problema dos pecados agora pode ser resolvido. O problema dos pecados agora pode ser resolvido, porque Jesus Cristo, a semente da mulher, o Filho de Deus, é chamado Emanuel, veio e morrerá pelo pecado de cada um. Por causa disso, por causa da propiciação, por causa do derramamento, cada um agora pode se sentir livre, agora pode saber que Deus preparou a salvação para ti, tal como o eunuco eventualmente entendeu que isto é para mim. Êxodos 12. Êxodos 12. Aqui era a situação agora de toda a nação de Israel que estava no cativeiro. Estavam no cativeiro no Egito. Queriam se libertar. Como que seriam livres? Ninguém estava poderoso para essa situação, ninguém era suficientemente poderoso para les livrar. Como é que foi, como é que aconteceu o livramento, como é que a redenção veio, como é que a salvação eventualmente veio? Em Êxodo capítulo 12, verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite,
e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E diz, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro perfeito, o cordeiro sem mancha, que quando pegaram o cordeiro e mataram, e derramaram o sangue e aplicaram o sangue, o Senhor diz, se eu ver o sangue, passarei por cima de vós, os vossos pecados passados, a vossa iniquidade passada, a vossa transgressão passada, contarei como nada, como se nunca tivessem sofrido a pena, através do sangue que eu ver. Quando eu ver o sangue, passarei por cima de vós, e continua a dizer, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Lembra-se que, examinando as Escrituras, descobrimos o entendimento, o que foi dito no Êxodo 12, esse é 12, 13, como eu, excepto que o homem me guia. Que sangue é este? De que sangue está a falar? Está a falar do sangue de qualquer animal? Será que esse sangue do substituto que viria e que tomará todos os meus pecados, todas as minhas culpas? 1 de Pedro, capítulo 1, estou lendo o verso 18. 1 de Pedro. And take all my sins away, and take all my guilt away. Look at 1 Peter chapter 1. I'm reading from verse 18. 1 Peter chapter 1, reading from verse 18. For as much as ye know that ye were not redeemed with the corruptible. Capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olhem para isso. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aquele sangue de que lemos em Êxodo aconteceu para eles quando examinaram as Escrituras, todas as partes da Escritura, olhando proximamente o que as Escrituras dizem, saberás que este se cumpriu em Cristo, e examinas pessoalmente. A partir dali, pode-se colocar Jesus Cristo. E se examinar por outra pessoa, se é outra pessoa, a partir daí, podes pregar a ela Jesus Cristo. Levíticos 17, estou lendo 11. Levíticos 17, verso 11. Diz, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Expiação pelas vossas almas. O sangue é o sangue que faz expiação pela alma. Se a tua alma sente-se contaminada, confusa, muitas perguntas rolando na tua mente: será que posso ser salvo? Será que só aceites como amado hoje? Será que os meus pecados foram lavados? Será que a minha culpa foi tirada? Será que há alguma coisa que Deus na qual me condena? Será que estou totalmente livre da condenação agora e para sempre? Diz, é o sangue que faz a expiação pelas vossas almas, pela tua alma. Romanos 5. Em Romanos 5, estou lendo 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
quando pessoalmente examinas as escrituras para ti mesmo, vendo nós, tens que personalizar isso. Cristo morreu por mim. Mesmo eu, pessoalmente, com todos os meus pecados, com toda a minha vergonha, com todos os males que tenho feito no passado, Cristo ainda assim morreu por mim. Muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, o Pai deu-nos aquele sangue para fazer expiação da vossa alma. Então pode dizer, louvado seja o Senhor, podes parar aí e oferecer a oração de louvor a Deus pelo seu sangue. O sangue que faz expiação por mim. Diz, e muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Não estás preocupado? Você examina para um proveito. Não estás lendo, examinando para dizer, eu já li 20 capítulos hoje, eu li 30. Mesmo que seja um único versículo te fazendo entrar no sangue que faz a expiação para a alma, você se alegra de fato que o sangue de Jesus Cristo foi derramado e proclamado por Deus ele mesmo para te salvar da ira por Filho. No verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos pela sua vida. O que ele fez é maior que devia contar. A sua justiça foi colocado na minha conta. A sua justiça colocou na minha conta. Porque aquele sangue, quando me lavou, me converteu, me mudou, me deu também a vida da justiça de Cristo. No verso 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, escute a isto, pelo qual agora alcançamos, o que recebemos? A reconciliação, a expiação, no momento, nos transformou dos pecados. Quando pessoalmente examina as Escrituras, você tem o benefício. Olhamos para Números 21, Números 21, 6, 21, verso 6. O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que mordendo o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, espera um minuto. A oração de Moisés somente não podia salvar as pessoas. A oração do sacerdote somente não pode salvar a alma. A oração da igreja, do pai da igreja, do fundador da igreja, não pode salvar as almas. A oração de um reformado, Moisés, somente não podia salvar. Examine as Escrituras para ser salvo. Examine as Escrituras para estar certo. Qual é o caminho da salvação? Leia o verso 8. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido, qualquer um, não rejeita ninguém, não quer que ninguém se perca. E todos de nós somos partes da expiação que Jesus fez na cruz de Calvário. E se eras o único pecador no mundo, Cristo ainda podia morrer por ti. Ainda és precioso para Deus, para que todo o mordido que olhar para ela, o que é que vai acontecer? Diga-me o que é que vai acontecer. Me diga alto o que é que vai acontecer. Viverá. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste,
e era que, mordendo alguma serpente a alguém olhava para a serpente de metal, o que acontecia? E ficava vivo. João, capítulo 3, verso 14. Todas essas coisas que aconteceram para eles apontam ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o sacrifício final, Jesus Cristo, o nosso substituto, diz em João, capítulo 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele, olha para isso, para que todo aquele, qualquer um, o grande pecador, o pecador mínimo, o criminoso, alguém que fez alguma coisa que mesmo a sociedade não podia lhe perdoar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, é a palavra de novo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada um que crê nele tenha a vida eterna. Olhamos para Deuteronômio 18, versos 18 e 19. Deuteronômio 18, versos 18 e 19. Examinando as Escrituras pessoalmente para ser salvo, para ver que a salvação está revelada ali, e este Jesus te é trazido, que tirará todos os teus pecados. Deuteronômio 18, verso 18. Eis lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. É o Deus Todo-Poderoso aqui falando a Moisés, e falava de alguém que viria, e disse: colocarei minhas palavras em sua boca, e acontecerá que, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. De novo, podemos fazer uma pergunta. O eunuco de Etiópia, quando Filipe disse: entendes tu o que lês? Enviarei um profeta, lhe darei as minhas palavras, falará as minhas palavras ao povo, e qualquer um que não aceitar aquela palavra dele será destruído para sempre, porque o que eu enviarei será a minha final conexão com o mundo pecaminoso. Entendes tu o que tu lês? De quem fala Moisés? O relativo disto, ou fala de outra pessoa, Atos 3, 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes, que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, enviará a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta, dos vossos irmãos, semelhante a mim, a este ouvireis em tudo quanto vos disserem. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada de entre o povo. Por quê?
A última palavra vem de Deus Todo-Poderoso. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto de Deus que fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Veja, quando Cristo vem a ti, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um, e que se desviasse, é o que vão fazer, que se desviasse a cada um das vossas maldades. E daí, olhando o Antigo Testamento, desde Josué, Juízes, até chegamos a Malaquias, descobrimos que nossa salvação foi revelada nessas escrituras do Antigo Testamento. Precisamos de examinar as escrituras para que estejamos certos da nossa salvação, ponto número 2 agora, estudando com propósito as escrituras para se firmar. Depois de sermos salvos, precisamos de ser sólidos, firmes na fé em seguir ao Senhor. O que vai fazer isso? Quando tu, com propósito, pessoalmente, examinar a palavra de Deus e dizer: eu quero ser forte, irei examinar a palavra, não somente quero ler, mas tenho que ter a certeza de que estou firme, sou são, sou firme, és forte. Em João, capítulo 5, a partir do verso 39. João, capítulo 5, verso 39. No verso 39, diz: examinai as escrituras. É o comando de Cristo. Examinai as escrituras. É a exortação de Cristo. Examinai as escrituras. É uma palavra compelente de Cristo. Não precisa de ficar confuso. Não precisa de me preocupar se posso alcançar ou não. Examinai as escrituras. Será que posso ser forte do que hoje? Examinai as escrituras. Posso ser vitorioso? Examinai as escrituras. Posso ser um vencedor em tudo que se levanta contra mim? E os mensageiros do Satanás, quando lançam alguma coisa para ti, para ficar firme, incorruptível e invencível. Sim, como? Examina as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são essas escrituras que de mim testificam. Você pode estar certo, dou graças a Deus porque somos certos. Dou graças a Deus porque estás certo. Olha para João 6, João, capítulo 6, 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com eles. Aconteceu naquele tempo, muitas pessoas voltaram. Suas mentes estavam em outras coisas, não nas escrituras. E se eles examinavam as escrituras e estudar as escrituras com propósito, podia lhes trazer de volta. Nada lhes mandaria embora, nada lhes levaria para ficarem confusos. Mas para dizer que não entendo. De que está a falar? Isso é duro. Isso é duro, não posso suportar, não posso resolver aquele problema. É por isso que eles voltaram. Mas olha para este no verso 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida. E nós temos crido e certificado. Não somente cremos e estamos certos que vieste. Tu chegas a esse ponto da vida com muita certeza. Não há outra salvação, não há outro Salvador, não há outro meio de escape. É este o único caminho. E dirás: nós cremos, estamos certos e conhecido que tu és o Cristo,
o Filho de Deus. E se examinas as Escrituras, saberás que este é Cristo, não há outro. Saberás que este é o único Salvador, não há outro. Saberás que este é o único meio pelo qual entramos no céu, não há outro meio. Atos, capítulo 17, estamos lendo 11. Atos, capítulo 17, estamos lendo o verso 11. Estudando com propósito as Escrituras para ser firme. Verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Os tessalonicenses eram bons, receberam a palavra de Deus, se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e esperavam de Cristo o rei vindouro do céu. Mas diz, haviam outros dos que estavam em Bereia, não eram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Receberam a palavra da salvação, receberam com a prontidão da mente. Olha para isso, examinando as Escrituras cada dia, não somente no domingo, examinavam as Escrituras cada dia, não somente cooperativamente com outras pessoas, pessoalmente, examinavam as Escrituras diariamente, se essas para verem se essas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Eram tão convencidos, bem persuadidos, que não podiam falar a outras pessoas, que até tocavam a vida de outras pessoas. E outras pessoas conheceram o caminho, disseram que não, este é o caminho, não outro Salvador, este é o Salvador. Eram tão certos e que declaravam isso. É o que o Senhor quer de ti e quer de mim, que com propósito estudemos as Escrituras para sabermos se, para sermos firmes. Atos 18, verso 24. Atos 18, 24, diz: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Veio a Éfeso. Este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso do Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e, quando ouviram Priscila e Aquila, lhe levaram consigo e, pessoalmente agora, com propósito agora, lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Tens conhecido o Senhor, tu podes conhecê-lo mais, estás certo que estás salvo, a certeza pode ser mais perfeita, tu sabes que este é o caminho e não há outro caminho, tu podes estudar as Escrituras com propósito para ser firme de que tu sabes de que este é o caminho, não há outro. E, querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Este povo que encontrou, prontamente criam antes de ele chegar lá, mas como ele mesmo ficou tão firme e tão sólido e tão certo, e inabalável e persuadido, convencido, ajudou muitos crentes que eles também pudessem permanecer. E tu vais ajudar pessoas para permanecer em nome de Jesus. Lucas 24, 25. No verso 25, e ele lhes disse: aqui é Cristo,
falando aos crentes, mas estes crentes eram duvidosos, disseram que não entendiam. Outras pessoas têm estado na beira do mar e nos diziam que este mesmo Jesus, alguém tirou-lhes o fardo e Jesus se ajuntou com ele. De tudo que os profetas falavam, não somente o Cristo, digo, e ele lhes disse, ó nécios e dardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, desde Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, desde o Moisés e todos os profetas. O que é que isso significa? Todos os profetas, os Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os profetas, e continuou de tudo quanto com eles lhes explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras, desde Moisés às escrituras, o verso 27. Todos os livros dos profetas são escrituras, em todas as escrituras, as coisas concernentes a ele. Das coisas concernentes a ele. Aquelas coisas que lemos acerca de Isaías, coisas concernentes ao nosso Salvador, coisas que lemos no Gênesis, a Deuteronômio, coisas concernentes a ele, o nosso Salvador, o nosso substituto, coisas que lemos de Josué, de Juízes, até mesmo de Ruth, 1ª e 2ª de Samuel, concernente a ele. E somos ditos no verso 32, olha o verso 32 aqui, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Nos abriu as Escrituras acerca da sua morte, acerca da sua sepultura e da sua ressurreição, acerca da salvação, acerca da santificação, acerca da plenitude do Espírito que viria, quando nos falava, quando nos explicava acerca da vida que devemos viver, a justiça somente pela graça, a restituição somente pela graça, a redenção somente pela graça, explicava-nos todas as coisas. O nosso coração ardia, o nosso coração tornou-se quente, o nosso coração tornou-se certo de que este é Ele, é o nosso Salvador, Ele é o substituto, Ele é o último pelo qual podemos ser conectados a Deus. Olha de novo o verso 32, e disseram um ao outro, depois de se apartar deles, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, explicava as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Há certeza, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, firmeza. Já não tinham nenhuma sombra de dúvida, toda a sombra de dúvida, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Olhamos para 2 Timóteo, capítulo 3, 13. 2 Timóteo 3, 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para o pior, enganando e sendo enganados. É por isso que os crentes precisam de estudar as Escrituras pessoalmente e com propósito. Porque os enganadores ainda estão no mundo, falsos profetas ainda estão no mundo. Eles propagam no meio das pessoas, os que proclamam muitas religiões, que há muitos caminhos que guiam para casa, há muitas áreas, há muitos caminhos, há muitas religiões que guiam para a salvação. Muitas das pessoas ainda estão lá. É por isso que precisa de examinar as Escrituras e estudar as Escrituras
e para estar certo, acima de nenhuma sombra de dúvida, e diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal para o pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, aprendeste estas coisas, estás certificado nelas, e nada pode te abalar, e nada pode te puxar, e nada pode destruir a tua confiança do que aprendeste. Continua, permanece naquilo que tu tens aprendido e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. As sagradas letras. As sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quando pessoalmente estudar as Escrituras, quando com propósito estudar as Escrituras, irá se perguntar a si mesmo: o que é que aprendo nas Escrituras? Há alguma coisa na minha vida que estas Escrituras estavam a apontar? Há alguma área que não tenho tomado conta pela graça que está disponível, que pela expiação que foi feita disponível e pela lavagem do sangue do Cordeiro que se disponibilizou? Há alguma área da minha vida que essas Escrituras estão a apontar? Então, as Escrituras serão proveitosas a ti para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a filha de Deus, o ministro de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que o Senhor faça isso na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Estamos lendo 14. 2 de Pedro 3, verso 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A razão do seu exame pessoal e com propósito não é somente para ter o conhecimento, é para se aprontar para a vinda do Senhor, é para se prontificar quando o Senhor vier, e quando Ele tomar o seu povo a casa, que eles terão certeza de que todas as coisas erradas na tua vida foram tiradas, todas as coisas que podem ter te impedir, que procuravam te impedir, foram lavadas, limpadas e tiradas, de modo que aquele dia não venha a ti como de improviso. No verso 15, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus, a salvação, a redenção, o livramento, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Sabem que Paulo vos escreveu. Agora Pedro diz que já tendes lido tudo, já estudaram tudo, e diz, no verso 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Há alguns que não entendem. Se você não lê e relê de novo, os corações ficarão incrédulos. Se você não compara com outras passagens bíblicas, o coração ficará sem entendimento. Se não compara com o que Jesus disse, o coração ficará inconstante. Mas se você não estuda diligentemente, o coração ficará sem entendimento. Aqueles que torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Alguns dizem, as escrituras não foram escritas para todos.
e falam de outras escrituras por João, por Tiago, por Pedro, outras escrituras. O Antigo Testamento, Jesus Cristo chama escrituras. Agora, o Novo Testamento, os evangelhos para epístolas, para revelações, Pedro aqui, ele chama escrituras pelo Espírito para a sua perdição. Há pessoas que torcem as escrituras, o resto das escrituras torcem as escrituras para a destruição. Mas tu tens que estudar pessoalmente. Isso te faz examinar com propósito para que tu alcanças o melhor delas. Verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes de crescer na graça e conhecimento, temos que crescer no conhecimento. Como crescer? Em examinar com propósito, estudar as Escrituras para que possamos nos firmar, para que possamos ser firmes, para que possamos ser saudáveis, para que possamos ser com paixão de todas as coisas de Deus. Antes, crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Atos dos Apóstolos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 41. Em Atos 2, 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aquelas 3.000 almas se converteram no dia de Pentecostes, tornaram-se firmes, imóveis. Como é que eles se tornaram tão fortes e nada podia lhes abalar? Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tu lês a palavra e oras. A palavra que leste. Isso faz-te firme, serás forte. 1 de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. 1 de Pedro 5, versos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, não viva uma vida descuidadosa. Sede sóbrio, não seja frivolito, seja sóbrio. Não fica descuidadoso, seja sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé. Só quando você estuda as Escrituras, serás capaz de se firmar e resistir todas as tentações do diabo, todas as coisas que lança para te fazer cair, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu serei firme. Há alguém aí? Eu serei firme. Hebreus 3, 14. Hebreus 3, verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, nascemos de novo, salvos, certos, firmes, porque nos tornamos participantes de Cristo. Participantes aqui, queremos ser participantes quando chegamos em casa. E nós todos somos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se pessoalmente com propósito estuda as Escrituras, seja firme, irás reter esta convicção, irás reter aquela persuasão firme até ao fim.
1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ainda que o vento sopre, sede firmes, algumas vezes, dúvida pode vir, mas quando você estuda as Escrituras de uma forma pessoal, com propósito, para que tu possas ser firme, então estarás firme, diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como é que outras pessoas estão ali hoje na obra de Deus, mas amanhã não estão lá? Olham para o vento que sopra, olham para as nuvens, não estão com propósito estudando a Escritura pessoalmente, vê muitos exemplos que foram antes de nós, para que eles também foram muito mais naquilo que nós passamos, mas quando estudavam as Escrituras, você vai se firmar e abundar na obra do Senhor até o fim na tua vida, em nome de Jesus. Sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. O meu trabalho não será vão no Senhor. Diga isso. Meu trabalho não será vão no Senhor. Tu sabes, algumas vezes você nem pode ouvir o testemunho de pessoas que se beneficiaram do teu trabalho, mas existem. Algumas pessoas vêm a ti, alguns podem não virem te dizer, sabias, minha irmã, quando você disseste isso, quando fizeste aquilo, é a partir dali que vi na fé em Cristo. Mas quando tu, seja você ouves ou não, ainda que tu não ouves, você chegará do outro lado. O teu trabalho não é vão no Senhor. Diga para ti mesmo. O Senhor faz um amém a isso em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. Compartilhando positivamente as Escrituras para salvar almas. Fizeste para ti mesmo, pessoalmente examinando as Escrituras para que seja salvo. Fizeste para ti mesmo, com propósito estudaste as Escrituras para ser firme. Agora precisas de tomar as mesmas coisas que aprendeste para outras pessoas positivamente, apaixonantemente, com oração e persistentemente. Precisas de positivamente compartilhar as Escrituras para salvar almas. Olhamos Atos 8, Atos capítulo 8, 35. Atos 8, 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta Escritura, lhe anunciou a Jesus. E se tens que salvar almas, tens que fazer isto. Há outras pessoas que não abrem suas bocas quando falam para um indivíduo. E o indivíduo está prestes para ouvir o que ele diz. Talvez você é tão rápido ao abrir a tua boca e não pode entender o que você diz. Talvez você fala uma linguagem, um vocabulário tão pesado para eles e eles não podem entender. Você abre a tua boca sabiamente e use palavras prontamente entendidas. Verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando, tens que começar de algum lado. Algumas vezes aparecem novas no ar, numa particular escritura, ou de algumas festividades, ou isto que veio e foi, ou talvez é o tempo é tempo de colheita, e estás a falar de alguma coisa, e diz, sabias? Talvez é o tempo de correr para a igreja, pessoas vão à igreja, e você está a fazer pergunta. Você é uma mulher da igreja, homem da igreja? Será que tu vais à igreja? O que é que tu fazes na igreja? Temos tido colheita na semana passada na nossa igreja. Foi uma reunião de grande colheita. Será que é assim? Posso dizer outro tipo de colheita? Eu oro para que possa estar lá. Para que este tempo, quando o Senhor nosso Deus vier, tu estarás.
irá escolher a alma de pessoas para o reino. Assim que você participar na colheita aqui, eu oro por ti, como se tu serás participante naquela outra colheita. Então me diga, será que você costuma ser participante na colheita? Quando diz sim, eu faço o meu melhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Tu dizes, sabias, ainda te farás mais. Não posso fazer o mais melhor que faz. Então você começa naquele ponto da discussão ou da conversa e você lhe prega a Cristo, o único caminho que guia-nos ao céu. Diz, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, pregou, guiou a ele em proclamar a palavra convincentemente, persuasivamente, e lhe guiou a Cristo, pregou a ele a Cristo. Então, somos diz no verso 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui águas, que impede que eu seja batizado. O homem já creu. De que estás a falar? O homem já entendeu de que estás a falar. O homem já alcançou o significado daquilo que Filipe falava. Mas esse é um compartilhamento com persuasão. Esse é a próprio compartilhamento das Escrituras. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, estão a ver, há um tipo da conversa e colocou a ele, se tu crês de todo o coração, tens que examinar se as pessoas, da forma como agem, estão salvas, será que se arrependeram, será que estão disponíveis para seguir a Cristo e Cristo somente como seu Salvador, será que conhecem que não há outro caminho. Quem crê, se tu crês de todo o coração, não há outro ídolo a quem tu vais em casa, não há outra religião na qual tu se ajunta. Este é o caminho, é o único caminho. E se tu crês de todo o teu coração, e disse, creio. Respondeu, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro para parar, e desceram ambos à água. Não houve argumento acerca da imersão nas águas. Não houve argumento acerca. Eu fui batizado na infância, mas agora que estou completamente persuadido, é assim que compartilhamos a palavra positivamente, compartilhando as Escrituras para salvar a alma. Não podemos deixar nenhuma pedra sobre pedra. Temos que ter certeza de que de todo o coração, espírito e alma, atualmente vieram a Cristo. Então diz, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso, caminhou o seu caminho. E foi o seu caminho de que maneira? Gritando, jubiloso. Salvação real veio. E a palavra lhe trouxe a esta certeza. Gozo na salvação. Salmos 51. Salmos 51, 12. Restaura o gozo da tua salvação. O gozo da tua salvação. Recoleta quando tu foste salvo, quando nasceste de novo. Recoleta quando primeiramente recebeste a salvação. O gozo no teu coração. A ansiedade na vida. Como se os pés não podiam tocar o chão. Há nova vida, novo caminho. E quando Cristo, que morreu por ti há 2000 anos atrás, tornou-se teu Salvador pessoal. Quando tu continuar compartilhando positivamente as Escrituras para salvar almas, lhes guiará ao ponto em que possam ter a certeza certa e que o testemunho do Espírito possa estar nos seus corações e o gozo da salvação, e vão a seu caminho vitoriosos
e firmes no Senhor. Então, Filipe não foi achado em outro lugar e continuou a pregar a palavra. Eu oro que esta mesma experiência do Filipe, o evangelista, venha sobre cada um de nós em nome de Jesus. Seremos obedientes à chamada do Espírito. Assim que formos obedientes à chamada do Espírito, almas virão ao reino de uma forma pessoal, totalmente persuadido e salvos totalmente em nome de Jesus. E a obra da tua mão não será em vão. O teu trabalho não será em vão no Senhor. Alguém grite amém. Vamos nos levantar e tomarmos tudo o que aprendemos ao das Escrituras. Esteja certo que és filho real de Deus e tens a força para viver como filho de Deus, que com propósito vais estudar as Escrituras para ser firme, para ser forte, para ser curado, para ser liberto, para ser protegido e ter todas as promessas de Deus que sejam e amem na tua vida. E positivamente compartilhe as Escrituras para salvar outras pessoas.